Um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, autorizou pessoas de fora da carreira diplomática a ocuparem cargos de assessoria do ministro. E essa decisão provocou imediatamente uma discussão enorme dentro e fora do ambiente da diplomacia brasileira. O decreto muda regras de funcionamento do Itamaraty e flexibiliza pré-requisitos para ocupar funções ligadas ao ministro das Relações Exteriores. Hoje, os integrantes do gabinete do ministro são escolhidos entre os diplomatas de carreira. O decreto abriu uma exceção. Na prática, 3 assessores especiais de Ernesto Araújo poderão ser de livre nomeação. O Itamaraty é responsável pelas relações internacionais do Brasil e por assessorar o presidente na formulação da política exterior. A função serve ao Estado e não ao governo. Para entrar na carreira é preciso passar por um concurso público e por curso especial de formação. Especialistas dizem que o decreto não trata somente de mudanças administrativas, mas é uma quebra de paradigma. A avaliação é de que ele inverte a lógica adotada historicamente, a de que postos-chave na condução da política externa têm que ser ocupados por integrantes da diplomacia, que é uma das carreiras de Estado, como funcionários do Banco Central e Tesouro Nacional. No curso do tempo, sempre teve uma lógica de Estado muito mais construída do que uma espécie de percepção de governo da realidade. Isso significa dizer o quê? O órgão, em algum sentido, foi caracterizado no curso do tempo por uma lógica muito profissional e por uma espécie de blindagem política. Em gestões anteriores, já houve assessores no gabinete do ministro que eram de fora da carreira diplomática. Isso ocorreu, por exemplo, com os ex-ministros Aloysio Nunes e José Serra, do governo Temer, que criaram cargos temporários. Agora, com o decreto, o governo faz com que essa mudança seja definitiva. O decreto começa a valer no dia 30 de janeiro e prevê outra medida considerada polêmica, que diplomatas em nível hierárquico inferior possam assumir funções desempenhadas tradicionalmente por diplomatas mais experientes. Na prática, isso reduz as exigências para a promoção a cargos mais altos e possibilita a inversão da hierarquia, como é o caso do próprio chanceler Ernesto Araújo, que nunca foi embaixador do Brasil em nenhum país, considerado o auge da carreira, e hoje ocupa o cargo de ministro. O ex-secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azambuja, criticou a decisão. É como se amanhã no Exército, coronéis, majores ocupassem lugares reservados privativamente a generais, a brigadeiros ou almirantes. Nessas pirâmides de poder burocrático, de corporações de longa tradição, é perigoso mexer com a estrutura, porque ela tende a criar uma certa desordem e um pouco de desconstrução, o que não é desejável. Diplomatas do Ministério reagiram e internamente reclamaram das mudanças. Segundo vários servidores, o decreto mexe com premissas históricas, fundamentais para a carreira. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a nova estrutura do Itamaraty busca maior eficiência administrativa e economia de recursos e que as modificações adequam o funcionamento do Itamaraty às novas prioridades da diplomacia e do serviço consular, que não haverá qualquer alteração ou flexibilização nas nomeações para cargos no Itamaraty de servidores que não integrem as carreiras do serviço exterior. O presidente Jair Bolsonaro comandou hoje a segunda reunião com todos os ministros e o vice, Hamilton Mourão. Essa reunião foi ainda mais fechada que a primeira, no gabinete presidencial e sem assessores. Segundo o ministro da Casa Civil, o presidente abriu com um discurso de 15 minutos, dizendo que a missão é materializar os compromissos de campanha. Citou alguns, como acabar com o que chama de indústria das multas ambientais. Por decreto, o presidente quer ainda revogar medidas burocráticas dos últimos 15 anos, portarias, instruções normativas. A ordem é simplificar a prestação do serviço público. São portarias ministeriais, instruções normativas, que são do âmbito da burocracia geral, através dos ministros, que foi largamente usada nos governos anteriores e que ele quer simplificar. Bolsonaro criou hoje um grupo interministerial para o Nordeste. 8 pastas terão que dar atenção especial à educação, saneamento, saúde e irrigação na região. Conforme o combinado na primeira reunião,
cada ministro entregou um esboço do que pretende fazer nos primeiros 100 dias de governo. Caberá a Bolsonaro escolher por onde começar. A partir daí, virão os anúncios dessas medidas. E a reforma no sistema de aposentadorias está no topo da lista de urgências. As alternativas para atacar o déficit da Previdência ainda serão apresentadas ao presidente. Continua o estudo, continua aquela teoria que a presidência tem que ter as idades, tem que ser viáveis para poder ter possibilidade de ser aprovada. Ainda não foi desta vez que os ministros entregaram seus levantamentos sobre os imóveis próprios e os alugados que o presidente pediu. E as exonerações seguem. O secretário de governo, o ministro Santos Cruz, por exemplo, dispensou 18 funcionários. Disse que usou critério de capacitação profissional, mas que ativistas de partidos têm obrigação moral de se afastar. O ministro da Saúde passou um pente fino sobre contratos com ONGs que cuidam de saúde indígena. Luiz Henrique Mandetta disse hoje na reunião que há muita coisa suspeita e que precisa ser investigada. Depois dos desencontros de informação na semana passada, o clima é de alinhamento e o governo reconhece que falhou na largada. Time de futebol, campeão do Campeonato Brasileiro, não começa bem, né? Sempre dá um errinho para cá, um errinho para lá, isso é natural. Até que a equipe ganhe sintonia, que é o que a gente vem trabalhando e o presidente está muito dedicado nisso. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o alto comando das Forças Armadas e a área econômica, o presidente Bolsonaro autorizou a fusão entre a Embraer e a Boeing, um negócio que o presidente chegou a questionar. A foto oficial do presidente ficou pronta. Foi tirada no dia 7, no Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro usou o mesmo terno da posse. Mais alguns dias estará em gabinetes da Administração Pública Federal. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, esteve com Bolsonaro. Empenhou apoio de sua bancada à reforma da Previdência. Ao mesmo tempo que busca o equilíbrio fiscal, a equipe econômica trabalha para aliviar a carga tributária sobre a folha de pagamento. O governo entende que o peso dos impostos na folha de pagamento contribui para o desemprego no país. O secretário da Receita Federal explicou que essa redução deverá ser ampla e universal. A desoneração da folha de salários aconteceu e acho que isso é um conhecimento generalizado, né? Aconteceu muito em cima de demandas específicas, pontuais, de negociações muito setoriais. O que nós estamos trabalhando é na desoneração da folha de maneira universal, de maneira ampla, de maneira geral, sistêmica. O impacto que isso terá na economia certamente será muito maior e muito mais positivo. Do empregador e, eventualmente, até do próprio empregado também. Eu acho que nós precisamos desonerar a folha de salários como um todo, né? Isso implica não só contribuições previdenciárias, mas até mesmo questões de até imposto de renda, incidentes sobre folha de salários, incidentes sobre rendimentos do trabalho, poderão ser objeto desses estudos. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige compensação para a renúncia fiscal. O secretário disse que o governo não vai recriar a CPMF, por exemplo, e estuda alternativas para compensar uma redução sobre a folha de pagamento. Ela pode ser substituída por faturamento de empresas, sobre uma tributação adicional, por exemplo, em outras bases, inclusive sobre tributos indiretos. Quer dizer, há uma gama de alternativas que precisam ser comparadas, né? O que você perde reduzindo uma incidência de... Agora todo mundo pode pedir o Orocar e aproveitar. Direto sobre folha, e que tipo de tributo outro poderá substituir essa mesma arrecadação, sempre com a meta de não aumentar a carga tributária e gerar mais emprego. O alto comando das Forças Armadas foi chamado ao Planalto para uma reunião no gabinete presidencial com a equipe econômica, os ministros da Defesa, das Relações Exteriores, da Ciência e Tecnologia, para tratar do destino da Embraer.
O presidente havia manifestado preocupação com a possibilidade de transferência da operação da Embraer para fora do Brasil. Da união das duas, vai nascer uma nova empresa de aviação comercial. A nova empresa terá um valor de mais de 5 bilhões de dólares. 80% desse capital serão da Boeing e os outros 20% serão da Embraer, que, se quiser, terá o direito de vender a participação na nova companhia para os americanos, depois de 5 anos. No início da noite, o governo divulgou uma nota em que diz que a reunião serviu para apresentar os termos das tratativas entre Embraer e Boeing. O presidente foi informado de que foram avaliados minuciosamente os diversos cenários e que a proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais. Diante disso, não será exercido o poder de veto ao negócio. O governo disse que haverá recebimento de dividendos relativos aos 20% da participação da Embraer na empresa de aviação comercial. Serão mantidos os empregos atuais no Brasil. Haverá preservação do sigilo e da prioridade do governo em definições em projetos de defesa. Será criada uma joint venture para o projeto do avião militar KC-390. Nesse negócio, a Embraer tem 51% do controle. Em nota conjunta, Boeing e Embraer afirmaram que a parceria estratégica das duas empresas irá acelerar o crescimento em mercados aeroespaciais globais e que agora o Conselho de Administração da Embraer deverá ratificar a aprovação prévia dos termos do acordo e autorizar a assinatura dos documentos da operação. Em seguida, a parceria será submetida à aprovação dos acionistas, das autoridades regulatórias, bem como a outras condições pertinentes à conclusão de uma transação desse tipo. A expectativa das empresas é que a negociação seja concluída até o final de 2019.